Bom dia a todos. É com imensa satisfação e um profundo senso de propósito que me apresento hoje. Sou Sandra Gioia, presidente do Departamento de Políticas Públicas da Sociedade Brasileira de Mastologia, e, em nome do nosso presidente nacional, Dr. Rufi Hassan, saúdo o comitê organizador deste grandioso evento do movimento Todos Juntos contra o Câncer, os brilhantes colegas palestrantes que irão compor este painel, e, é claro, cada um de vocês presentes nessa sala e os que estão nos assistindo remotamente. Falo em nome da Sociedade Brasileira de Mastologia, e é uma honra representar uma entidade que tem sido a vanguarda na luta pela saúde da mulher e na evolução do tratamento do câncer de mama no Brasil. Hoje nos reunimos para discutir um tema que está no coração da mastologia moderna, a oncoplastia mamária. Há algumas décadas, a conversa sobre o tratamento cirúrgico do câncer de mama era dominada por uma única palavra, a sobrevivência. E, em nome dela, procedimentos radicais e muitas vezes mutiladores eram a regra. A ciência, felizmente, evoluiu, e com ela a nossa compreensão sobre o que significa, de fato, cuidar. A oncoplastia não é apenas um conjunto de técnicas cirúrgicas avançadas, ela é a materialização de uma filosofia de cuidado integral. Ela representa a união indissociável entre dois pilares que jamais deveriam ser separados: a máxima segurança oncológica e a preservação da identidade e da autoestima da paciente. Trata-se de remover a doença, sim, mas com um olhar atento para a mulher que seguirá sua vida após o tratamento. É entender que a cura transcende o corpo físico e alcança o bem-estar emocional, a autoimagem e a qualidade de vida. É a síntese perfeita entre a ciência do cirurgião e a arte do reconstrutor. A Sociedade Brasileira de Mastologia tem um compromisso inabalável com a disseminação desse conhecimento. Promovemos a formação de especialistas, incentivamos a pesquisa e lutamos para que as melhores práticas sejam uma realidade em todo o país. E esse é o nosso grande desafio hoje, democratizar o acesso a um tratamento oncológico e reconstrutivo de excelência. Precisamos garantir que cada vez mais mulheres, independentemente de onde vivam ou de sua condição social, possam se beneficiar dessa abordagem. Este painel é um passo fundamental nessa jornada. Reunimos aqui alguns dos maiores especialistas do país para compartilhar experiências, debater técnicas e inspirar novas práticas. Tenho certeza que as discussões que se seguirão serão de uma riqueza imensa para todos nós. Aproveitem cada momento, questionem, aprendam e, acima de tudo, levem daqui a inspiração para continuarmos transformando o tratamento do câncer de mama no Brasil. Em nome da Sociedade Brasileira de Mastologia, desejo a todos um painel extremamente produtivo. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês nosso vídeo institucional. Cansei! Como você consegue correr tanto, mãe? Sempre cuidei da saúde, filha. A saúde da mulher começa com uma boa alimentação, atividades físicas, boas noites de sono e visitas regulares ao médico. Outro dia fui fazer a mamografia, exame indicado a partir dos 40 anos e que pode detectar algum tipo de câncer. Mas minha saúde está ótima. Você é tão forte! Passou o cansaço! Ei, filha, espere por mim! Mônica! Câncer de mama tem cura se for diagnosticado precocemente. Faça a mamografia anual a partir dos 40 anos. Se tiver casos na família, procure um médico. Juntos, somos mais fortes. Convido agora o Dr. Bruno Laporte para moderar este painel. E não se esqueçam disso, que juntos somos mais fortes. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está aqui, todo mundo que está em casa conosco nesse momento. Muito feliz de ter o carinho e o olhar de vocês. Quando a gente começa, a gente sempre agradece a quem convidou a gente. Eu vou fazer um pouco diferente. Eu queria agradecer ao TJCC por um único motivo, pelo motivo dele existir, pelo papel que ele cumpre. E queria agradecer à SBM por eu estar aqui,
mas muito mais por ela se entender não como uma sociedade de médicos, não alguém que tem que ensinar mastologia, artigo científico, mas alguém que tem, sim, que entrar no ecossistema de saúde, sendo um grãozinho em todo esse ecossistema, mudando a realidade e a jornada e história da vida dessas mulheres. Eu descobri hoje que a gente vive a vida muito na linha d'água, muito superficial, porque eu pedi para esses palestrantes super talentosos, que eu conheço academicamente, eu conheço de sentar, bater papo, de viver junto dentro da sociedade, um pouquinho da história deles. E eu descobri que eu não sabia nada deles. E a pergunta que eu faço é, será que a gente sabe a história de quem está ao nosso lado? São histórias lindas, histórias de superação, histórias de vitória, histórias de choro, de alegria, de risos. Só que às vezes a gente não sabe a história de quem está ao nosso lado. Eu gostaria de primeiro convidar a doutora Maria Júlia Gregório Calais. Doutora Maria Júlia é mulher. Doutora Maria Júlia é mãe do Vinícius, que faz medicina. E quando um filho faz medicina, fala muito do como o pai ou a mãe entende, olha e vive aquela profissão. Ela é uma ativista social, ela é vice-presidente, mas é uma das fundadoras do Instituto Nosso Papo Rosa. Nosso Papo Rosa, no Rio de Janeiro, ele tem a intenção de cuidar, acompanhar, amparar mulheres nessa jornada do câncer. Ela é líder, porque uma mulher empoderada, uma mulher que é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, regional, Rio de Janeiro, a mulher no lugar que ela merece. Tem uma coisa da Maria Júlia que eu acho que vocês não sabiam. Maria Júlia é dubladora de desenhos. Isso é fantástico, é uma vida além de tudo que a gente já vive. Ela é médica, super talentosa, todos nós sabemos, com foco em saúde da mulher. E por último, hoje a doutora Maria Júlia irá sair daqui e viajará para, junto com seus colegas, comemorar 35 anos de formada. Então, com vocês, doutora Maria Júlia, por favor. Bom dia a todos, obrigada aí pelo carinho da apresentação, obrigada ao TJCC, obrigada a todos os presentes, todos que estão em casa. E vamos então à nossa primeira apresentação. Reconstruindo corpos, resignificando vidas, a reconstrução mamária para todos. Estas são minhas titulações, que não são necessárias nesse momento. Eu acho que o Bruno foi completo nessa apresentação. E agradeço, claro, à Sociedade Brasileira de Mastologia pelo convite e a possibilidade de estarmos aqui juntos. As mamas. O que essas mamas representam? Fonte de variadas simbologias nas diferentes culturas. Elas podem ser o órgão da amamentação, símbolo de feminilidade e masculinidade, o homem também pode ter câncer de mama. Fonte de inspiração, desejo, ternura, sensualidade, sexualidade e prazer. Intrusos, as mamas são chamadas por intrusos pelos homens trans. E, quando expostos publicamente, podem representar ousadia, protesto, estratégias até de marketing. E por que falamos de câncer de mama? Porque é o câncer mais frequente no Brasil. Esses dados são do INCA, essa publicação é livre para todos, são publicações em triênio, porém, por ano, esperamos quase 74 mil casos novos. Daí a importância da gente estar falando sobre o câncer de mama. E qual é a vivência frente ao câncer de mama? Todas essas mulheres aqui na foto, infelizmente, podem passar por essa situação. Mulheres jovens, gestantes. Obrigada, fiquei solta, fiquei livre agora, né? Mulheres jovens, gestantes, etnias diferentes, mulheres mais idosas. E como é a fase, né? A passagem por essas etapas diferentes? Primeiro, temos o recebimento desse diagnóstico. Num segundo momento, a escolha e a realização do tipo de tratamento. Isso vai depender muito do estadiamento da doença, da disponibilidade de recursos e das características psicológicas de cada paciente. E, claro, por fim, a aceitação de um corpo marcado por uma nova imagem. A reconstrução mamária, ela deve estar no centro do cuidado. Ela faz parte do tratamento oncológico, mas não é apenas só uma cirurgia. É identidade, é uma autoestima, é o pertencimento.
O impacto psicossocial é enorme quando pensamos em autoimagem, quando pensamos pela sexualidade dessa mulher e, claro, também a reintegração social. E o que é uma reconstrução para todos? Temos que dar informação. Informação ela tem que ser clara e acessível a todos, não só ao paciente, mas todos que os cercam. Isso é muito importante, cuidadores e familiares. Respeito à decisão do paciente. Eu não quero reconstruir, eu quero reconstruir. Eu não quero mexer na minha mama contralateral. Isso é fundamental. E, claro, sempre equidade e pluralidade de técnicas. Temos 3 marcos muito importantes com relação à legislação para a reconstrução do câncer de mama. A primeira de 2013, que assegura que toda mulher com câncer de mama, que teve a mama retirada parcialmente ou completamente, totalmente, a mastectomia, tem direito à cirurgia plástica reparadora. Quando fazer, o ideal é a reconstrução imediata, ou, no segundo tempo, na dependência do tratamento estipulado nas condições técnicas e disponibilidade de recursos. A simetrização, ou seja, o que fazemos com a mama contralateral, melhorar o aspecto, o tamanho, tentar deixar mais simétrica essas mamas, também vem no direito com esta lei, se a paciente desejar, claro, e o médico tiver essa indicação. E a abrangência é pelo SUS e pelos planos de saúde. Posteriormente, tivemos a Lei Federal de 2023, onde o objetivo dessa alteração é o quê? A substituição de implantes mamários em reconstruções ou simetrizações, quando houver alguma possível complicação, o efeito adverso relacionado ao dispositivo. E, fundamental, acompanhamento multidisciplinar. O apoio do psicológico e a equipe especializada desde o diagnóstico para mulheres com cirurgias conservadoras ou mastectomias decorrentes do tratamento do câncer. Essa abrangência também via SUS e via planos de saúde. E esta lei mais atual, que ela entra em vigor a partir de novembro deste ano, muito importante, porque temos o impacto emocional também das doenças benignas, não só apenas do câncer de mama. Então, temos o direito à cirurgia plástica reparadora da mama para casos de mutilação total ou parcial, independentemente da causa. Ou seja, não apenas o câncer, mas também para acidentes, gigantomastia, aquelas mamas extremamente volumosas, fibroadenomas gigantes, que são tumores benignos, mas que, por vezes, crescem muito, 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 principalmente em mulheres jovens, entre outras causas. Direitos garantidos, reconstrução simultânea imediata, salvo contraindicação, claro, médica, respeitando sempre a autonomia dessa mulher. E, claro, acompanhamento psicológico e multidisciplinar, desde o diagnóstico. SUS e planos de saúde. Novembro de 25, temos que começar a cobrar essa lei. Não posso deixar de abordar a população transgênero. É uma pauta que eu levanto desde os eventos desde 2020. Quem é essa população transgênero? Temos os homens trans, que são aquela pessoa que nasce no seu sexo biológico feminino, porém se identifica como homem e, por vezes, deseja a mastectomia masculinizadora, a remoção das mamas. E temos a mulher trans, que é aquela pessoa que nasce no seu sexo biológico feminino, masculino, porém se identifica como uma mulher e deseja, por vezes, a cirurgia do aumento do volume mamário com a colocação dos implantes. O CID-10, F64, transtornos da identidade sexual que envolvem incongruência entre o sexo atribuído ao nascimento e a identidade de gênero de uma pessoa. É esse o CID-10 que utilizamos. Existem inúmeras leis que falam não só do tratamento cirúrgico, mas também da questão da hormonização, da troca de nomes, do atendimento, do acolhimento e do respeito que nós devemos ter com essa população.
O processo transexualizador, ou seja, a redesignação sexual, ou transgenitalização, ou mudança do sexo, ou afirmação de gênero. É um conjunto de procedimentos clínicos, hormonais e cirúrgicos que ajudam a pessoa a alinhar seu corpo com a sua identidade de gênero. Essas leis já existem, CFM, ANS, tanto o SUS quanto os serviços privados. Temos algumas dificuldades, homem trans com a mastectomia masculinizadora com reconstrução e mulheres trans, mamoplastia de aumento com as próteses de silicone. Porém, o grande desafio nessa população ainda é garantir equidade e acolhimento nos serviços. Apenas 20% a 30% das mulheres que fazem mastectomia pelo SUS têm essa reconstrução. Quem está ficando de fora? Temos disparidades regionais e sociais, temos a falta do conhecimento desse direito e a desigualdade racial e de classe. Quais são os desafios atuais? Quais são nossas principais barreiras e reais? Falta de profissionais capacitados, a falta de centros habilitados, o tempo de espera e logística hospitalar, a ausência de uma equipe multidisciplinar treinada, medo, desinformação e insegurança dos pacientes. Qual é o papel do mastologista? Qual é o papel da Sociedade Brasileira de Mastologia? A escuta ativa e abordagem empática. A discussão precoce dessas opções. Integração com os cirurgiões plásticos, com a psicologia, fisioterapias, nutricionistas, toda uma equipe multidisciplinar. A humanização do processo. Temos que ter centros de referências e protocolos estabilizados, padronizados, e a formação contínua, como a Sandra colocou aqui. A nossa formação, ela é contínua, ela não para. A vida é 10% que acontece, 90% como você reage. Quais são os caminhos para o nosso futuro? Criar centro de reabilitações regionais, incorporação à linha de cuidado, políticas públicas efetivas, parcerias com sociedade civil, educação médica com foco de equidade. Concluindo, então, não se trata apenas de um direito legal, mas de um ato de respeito à dignidade humana. Reconstruir corpos é também reconstruir histórias. Muitíssimo obrigada. Vamos lá, pessoal. Eu vou chamar uma pessoa agora que eu conheci melhor aqui no TJCC, que é de uma energia avassaladora, que é a doutora Gláucia Cordeiro. Mulher também. Nordestina. E quando a gente pensa numa mulher nordestina, a gente pensa naquela personalidade intensa e cativante que só eles sabem ter. Mãe do Matheus e do Murilo. Ela é casada com a Dani há 21 anos. Falam que é igual lá em casa. A última palavra sempre é da Gláucia, sim, senhora. Ela é líder. Ela é gestora de clínica. Ela é coordenadora de serviço. Ela é ativista social. Ela faz parte de um projeto maravilhoso que é o Breast Saving Group, que são mulheres que se juntaram para mudar a jornada de vida de mulheres com câncer, através da reconstrução mamária. Não só fazendo a reconstrução, mas ensinando outras pessoas a fazer. Aquela pessoa que, além de deter o conhecimento, ela democratiza o conhecimento, ela empodera o outro. E isso é maravilhoso. Ela é médica, ela é mastologista, ela tem um foco em procedimento minimamente invasivo e reconstrução mamária. Eu tenho muito prazer em chamá-la. Por favor, Gláucia. Também vou ser livre, Júlia. Bom dia a todos. Realmente, obrigada, viu, Bruno? Você conseguiu realmente me descrever. Muito obrigada mesmo. Queria agradecer a SBM, ao TJCC, por estar aqui para falar sobre um tema que eu tenho me dedicado durante muitos e muitos anos, né? A oncoplastia, reconstrução mamária. E a gente não tem como falar de reconstrução mamária
reconstrução mamária sem pensar em qualidade de vida. Oncoplastia e reconstrução mamária é qualidade de vida para nossas pacientes. Né? Patrícia? Imagina que a gente sabe que no diagnóstico precoce, 95% dessas mulheres vão estar curadas, elas vão viver. Agora, quantas delas, Maria Júlia mostrou para a gente, 20% a 30% somente de reconstrução imediata após mastectomia. Quantas delas vão viver sem qualidade de vida, sem serem reconstruídas? Quantas delas vão viver mutiladas? Né? Esse é o nosso dever, enquanto mastologista, de ter o conhecimento, de saber que essa mulher pode fazer e fazer valer que ela seja reconstruída, que ela tenha a sua qualidade de vida. A gente muda o olhar do médico, não só para a minha técnica, mas como a minha paciente se sente com a minha técnica. Como que ela se sente com o que eu estou oferecendo para ela? Imagina que isso aqui é uma tabela de trabalhos científicos relacionados à qualidade de vida e reconstrução. Você vê o que os cientistas, os médicos estão tentando entender como a qualidade de vida melhora com a reconstrução mamária. E a gente sabe que melhora, né? Tem vários estudos mostrando o bem-estar sexual, psicossocial, o bem-estar com as suas próprias mamas. E esses aqui são os dados do nosso hospital lá no Maranhão, lá embaixo. Hospital do Câncer Aldenora Belo. É um hospital filantrópico no Maranhão e que tem mais de 80% de reconstrução imediata dos nossos pacientes na contramão dos nossos dados brasileiros. E a gente vê que, realmente, quem reconstrói tem mais qualidade de vida. Né? E não só tem mais qualidade de vida, ela é mais satisfeita com o seu cirurgião. Porque a gente olhou para ela e ofereceu para ela qualidade de vida. É claro que ela vai gostar da gente, né? Com certeza. Então, a gente tem que se colocar no lugar daquela mulher. A gente tem que oferecer para ela. E também, claro, Maria Júlia falou uma coisa muito importante. Respeitar quando ela não quiser. Contanto que ela esteja a par seja consciente dessa decisão. E não baseada em falsas verdades, né? Em fake news. Então, a gente orienta essa mulher e tem que respeitar também quando ela não quer reconstruir. Isso também é qualidade de vida para ela, o respeito à sua decisão. Né? Eu vou contar para vocês a história de 4 pacientes minhas. Aqui tem paciente na plateia, minha, mas eu vou contar essas pacientes porque são histórias que mostram quanto que a gente pode mudar a vida dessa paciente. A Josilene tem 43 anos, ela tinha um câncer de mama inicial, um tumor pequeno, só que ela sempre teve aquelas mamas muito grandes, volumosas. O sonho dela era fazer a redução dessas mamas, mas ela não tinha condição de custear, né, é caro, e ela não conseguia. Né? E aí, nesse momento, a gente olha para essa paciente e entende que o meu papel para ela é explicar para ela, olha, eu posso fazer uma cirurgia pequena, mas eu posso aproveitar esse momento da sua dor, da dor do tratamento do câncer de mama, e transformar num momento de felicidade, porque a gente pode reduzir essas suas mamas nesse mesmo momento. A gente oferece isso para ela, e foi feito isso com Josilene. A gente também tem a Joelma, uma paciente que hoje ela tem 49 anos, mas ela tinha 39 anos quando ela foi minha paciente no início. Durante esses 10 anos de tratamento, ela já teve 3 recidivas, está há 4 anos sem doença e atividade, mas em todos os momentos da sua vida, a gente conseguiu oferecer, em todos os cenários da recidiva dela, oferecer algum tipo de reconstrução mamária, e isso também depende não só do olhar, mas que eu tenha o domínio de várias técnicas cirúrgicas para que eu possa oferecer isso para a minha paciente. Ou, pelo menos, uma equipe que consiga dominar, para a gente poder não deixar essa paciente, no momento do desespero de uma recidiva, não ser reconstruída, né, por algum motivo. Jéssica, 32 anos, eu operei ela há 1 mês e meio. Ela não tem câncer, mas ela tem mutação do BRCA, e ela viu a mãe morrer aos 35 anos, ela viu a sua irmã morrer aos 35 anos, e ela não sabia como que ela poderia fazer para mudar essa história. A gente fez a cirurgia redutora de risco, reconstruímos as mamas delas, e ela se sente como se ela pudesse, de fato, reescrever a sua história. E a última paciente, Dona Mirama, também está com 2 meses de operada. Dona Mirama tem 78 anos. Talvez seja um grupo que é muito, muito marginalizado. As idosas com câncer de mama. Ela já tinha passado, em alguns colegas, ela tinha um tumor de 3 centímetros, uma retração importante. E, quando ela veio comigo, ela não aceitava aquela indicação de mastectomia, sem sequer oferecer algum tipo de reconstrução. E eu falei, Dona Mirama, a gente consegue fazer uma cirurgia, preservar sua mama e dar uma remodelada nela. E a gente via o brilho no olho daquela mulher. E aí eu vi que ela sentiu felicidade, mas ela, ao mesmo tempo, sentiu tristeza.
culpa. E eu falei, a senhora não tem culpa. A senhora não se sinta culpada por querer ter qualidade de vida na sua idade. A senhora vai ficar curada desse câncer, a senhora vai ver bem. E a gente reconstruiu no Mirama, fez um quadrante com oncoplástica. Quando a gente vai falar da parte técnica da coisa, é o mais que a gente escuta no dia a dia, né? Doutora, não é melhor fazer a retirada da mama? Toda mulher que tem câncer de mama pensa nisso, né? Vou tirar logo a mama que é melhor. Não é melhor, gente. Então, a gente tem vários dados, milhões de estudos. Aqui é um estudo que avaliou, acompanhou mulheres, mais de 48 mil mulheres, durante muitos anos, e, no final das contas, se a paciente fez um tratamento oncologicamente adequado, não há diferença de sobrevida se você faz uma cirurgia conservadora, preserva a mama da mulher versus a mastectomia. Isso é muito importante estar na cabeça de vocês. E não só não tem diferença no tratamento oncológico em si, mas tem diferença, sim, na qualidade de vida. A mulher que faz um quadrante com oncoplástica, ela tem muito mais qualidade de vida do que até aquela que reconstruiu com prótese. Então, não só é seguro, como é melhor para a paciente no futuro, a longo prazo. De tal forma que, hoje, o tratamento conservador, preservar a mama com radioterapia, é o padrão ouro, é o que a gente mais tenta oferecer para essas pacientes no dia a dia. Porém, o quadrante clássico, aquele quadrante de antigamente, né? Nem toda cirurgia conservadora significa qualidade de vida. Às vezes, ela pode ser mutiladora também, com aspectos subóticos, dependendo da localização do tumor, assimetrias importantes. E isso foi que surgiu, a partir desses efeitos, dessas cirurgias, que também mutilavam a paciente, o conceito de cirurgia oncoplástica. A cirurgia oncoplástica nada mais é do cirurgião usar técnicas de cirurgia plástica junto com o tratamento cirúrgico do câncer de mama. E isso começou por ali, por volta de 1998, faz pouco tempo, né? Então, você tem que fazer o tratamento ideal daquela mama, fazer a retirada do tumor de forma adequada, oncologicamente segura, corrigir essa mama que foi retirada e, se preciso, mexer na mama contralateral. Essa é a cirurgia oncoplástica. Ela depende de várias coisas. Depende do tamanho da mama, do formato, da proporção do tumor com a mama. Às vezes, a mama é muito grande e tem um tumor grande, eu consigo remodelar. Ou seja, a mama, às vezes, é pequena, mas o tumor é maior. E numa mama pequena, eu não consigo reconstruir aquela paciente com a própria mama, né? Mas o mais importante de tudo é o treinamento do cirurgião. O treinamento do cirurgião é um dos principais fatores para o sucesso dessa cirurgia oncoplástica. A gente tem, no Brasil, 50% dos nossos mastologistas treinados em cirurgia oncoplástica, e isso destoa do resto do mundo. É muito diferente do mundo. Se essa paciente faz essa cirurgia no hospital de residência médica, a gente tem dados de 80% de reconstrução imediata, quando essa paciente está dentro de um centro de ensino, como é o caso do Hospital do Câncer Aldenor Abelo, no Maranhão, onde eu tenho mais de 80% de reconstrução imediata. E, por isso, que a Sociedade Brasileira de Mastologia, já foi falado várias vezes aqui, ela vai insistir na formação e na qualificação do seu cirurgião. Há anos, a Sociedade Brasileira de Mastologia promove cursos de oncoplastia para treinar os nossos cirurgiões, aprimorar os nossos cirurgiões. Porque investir na formação especializada é investir na qualidade do cuidado oncológico. A sociedade já faz cursos há muitos anos, e isso fomentou novos grupos, como o próprio Breast Saving Group, como o Bruno falou aqui, que é um grupo de mulheres que se reuniram para também formar e melhorar, aprimorar e aprender, porque a gente aprende todo dia com esses cursos, né? E isso gerou uma corrente do bem de formação do mastologista em oncoplastia, para que a gente possa aumentar mais para que mais mulheres possam ser reconstruídas, para que a gente não tenha que escutar que eu não tenho como reconstruir porque eu não sei, não tenho quem faça. Isso não pode hoje em dia. A gente tem que mudar esse cenário completamente, né? Quem mais estuda oncoplastia no mundo são os cirurgiões da mama, o mastologista. Esse cirurgião treinado, ele pode ser um cirurgião mastologista, um cirurgião plástico, contanto que ele tenha um treinamento específico em cirurgia oncoplástica. A cirurgia oncoplástica não é estética, é completamente diferente. Então, não importa qual o cirurgião que vai reconstruir essa mulher. Eu estou dizendo para vocês que a grande maioria dos mastologistas já tem esse treinamento, e a gente tem investido nisso. Mas quem mais estuda cirurgia oncoplástica no mundo é o mastologista. E quando que essa paciente tem que ser reconstruída? No mesmo momento da cirurgia. Maria Júlia já colocou para a gente, e eu não posso olhar uma paciente dessa, que tem 28 anos,
com tumor de 1 centímetro, e olhar para essa mama e não pensar assim, eu posso oferecer algo para essa mulher, para ela ter mais qualidade de vida. Essa paciente é no SUS, lá no do Aldenor Abelo. Eu olho para essa mama, se você quer, você deseja, eu desejo. E a gente traz esse resultado para essa paciente, que com certeza tem uma qualidade de vida melhor do que a outra. Na mastectomia também é a mesma coisa, reconstrução imediata sempre que possível, certo? E alguns conceitos básicos que eu vou passar para vocês, que também hoje avançaram e permitiram que a gente faça mais cirurgia conservadora, faça cirurgias mais cosméticas, mais estéticas. Primeiro, o conceito de margem, né? Antigamente, a gente achava que tinha que dar uma margem enorme do tumor. A gente sabe hoje em dia que não. Também não posso cortar deixando tumor. Oncologicamente seguro, a partir de 1 milímetro eu já tenho margem e eu não preciso fazer cirurgias muito extensas. Eu preciso tirar o tumor com essa margem de segurança. Enfim, algumas situações eu não tenho como preservar a mama. Como aqui eu tenho microcalcificações espalhadas na mama inteira, essa mama ainda vai ser mastectomizada, mas a gente propõe reconstrução imediata para essa paciente. O conceito de quimioterapia neoadjuvante, que é a quimioterapia feita antes da cirurgia, né, que reduz tumores muito volumosos a nada, e eu tenho que operar ainda essa paciente, mas eu consigo fazer uma cirurgia menor. E a gente tem estudos mostrando que, naqueles tumores muito avançados, muito agressivos, eu tenho até 67% de conversão em cirurgia conservadora, ou seja, mulheres que seriam mastectomizadas e que conseguem preservar a sua mama porque reduziram com a quimioterapia. Até mesmo as pacientes com tumores multifocais, aqueles tumores que tinham vários focos, a gente já tem alguns cenários, tem estudos mostrando segurança oncológica em você preservar algumas mamas com cirurgias multifocais. Isso é importante você e quem está na área da saúde, ou até mesmo a paciente, entender para ela conseguir discutir e conversar. Essa decisão compartilhada, ela tem que ser dependendo também do conhecimento que a paciente tem para poder discutir com o seu médico. E a revolução, que a gente está falando de evolução aqui, é essa. A gente parte de uma cirurgia onde eu preservo a mama, mas eu mutilo a paciente mesmo assim, para uma cirurgia onde a paciente tem uma lesão muito extensa, que é essa área do tumor, mas, mesmo assim, a gente consegue dar qualidade de vida para essa mulher. Aquela paciente me procurou para fazer a reposição desse defeito, e a gente conseguiu. E a gente também tem que estar inserido nesse cenário de pós-tratamento, de retoques, de defeitos e tudo mais. A própria mastectomia, ela também evoluiu. Porque, quando eu falo para uma paciente que eu vou tirar a mama dela, ela só pensa que eu vou mutilar. Ela só vê isso aqui. É isso aqui que ela vê na internet, né? Mas a mastectomia em si evoluiu. A gente reconstrói com prótese, mesmo tirando o mamilo, ou com cicatrizes pela areola. E, hoje, habitualmente, a cicatriz pelo sulco que fica praticamente escondido, imperceptível, e a gente tem uma qualidade de vida melhor para essa paciente. Também evoluímos com várias novas técnicas, oncoplastia extrema, compensação geométrica. É algo muito técnico, mas para explicar para vocês que a gente está o tempo todo ali procurando um novo arsenal para oferecer para essa paciente a melhor cirurgia para ela. Isso permite que a gente faça isso, pegue um tumor enorme e consiga trazer qualidade de vida para essa paciente. Evoluímos também com vários materiais, laser, lipoenxertia, hiperbárica, curativos especiais, mas nada melhor do que a equipe multiprofissional, que tem que estar inserida nos processos, desde a fisioterapeuta no intraoperatório fazendo taping, cuidando dessa paciente de movimentação, desde do primeiro dia cirúrgico até a enfermeira navegadora, a psicóloga, a nutricionista, todo mundo está inserido no processo dessa paciente. E aquelas pacientes que eu mostrei para vocês? A gente sempre, quanto médico, a gente olha para a paciente, mas não existe mais nada mais gratificante do que escutar delas como que elas se sentem, como que a reconstrução mamária mudou a vida delas. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que elas... Era um sonho fazer essa cirurgia e eu não tinha condições. A cirurgia não é apenas um procedimento físico, ela salvou a minha vida. Uma grande diferença no meu convívio social, com amigos, com o meu marido principalmente. A reconstrução hoje me ajudou a ter uma vida totalmente diferente do que eu imaginava.
E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa completa. Eu sinto um sentimento de renascimento, o direito de poder reconstruir a minha história. A autoestima é um fator que independe da nossa idade. Tudo é um ser humano que está precisando viver com gratidão, com leveza, com um sorriso no rosto. Hoje, a medicina me devolve a vontade de viver, a vontade de lutar pelos meus sonhos, a vontade de dizer, eu posso ter uma vida com qualidade. Uma vida com qualidade. É isso que a gente busca todo dia para as nossas pacientes. E é por isso que a gente segue salvando mamas e reconstruindo vidas. Muito obrigada. É difícil falar qualquer coisa depois disso. Eu estava igual vocês assistindo também, em um turbilhão de emoções, e aí veio uma frase na minha cabeça. Essa frase foi dita por Isaac Newton. Ele falou, eu só vi mais longe porque eu estava andando no ombro de gigantes. Então é um privilégio para mim agradecer ao Tufi, nosso presidente, a Sandra e ao TJCC, por eu estar aprendendo tanto, dividindo tanto nesse momento tão maravilhoso. Agora eu tenho que chamar uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, mas eu percebi que eu não conhecia. Dr. Kleber Sérgio da Silva. Kleber tem uma mãe que era empregada doméstica. Kleber tem um pai que era pedreiro. Cara, eu descobri que eu queria fazer medicina num bom colégio de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele descobriu que queria fazer medicina, que a missão dele era medicina, porque ele guardava carro no hospital que a mãe dele trabalhava. E ali ele percebeu que a missão dele era ser médico. E essa mãe, com todas as dificuldades da vida, eu acho que deve ter ensinado milhões de coisas para ele, mas o que eu tirei desse ensinamento é que ela ensinou que a gente nunca deve desistir. E isso tem muito a ver com a nossa vida, com o que a gente fala para nossas pacientes e o que todos nós aqui no TJCC defendemos. Ele é ativista social. O Kleber é o idealizador de um projeto que chama Flor da Pele, que era um projeto de Uberaba, que permitia que mulheres tivessem reconstrução, porque o valor que o SUS paga pela prótese não dá para comprar prótese. Só que é um projeto tão lindo e de tanto sucesso que ele expandiu para o país. O Kleber é o pai da Rafaela e também o pai da Júlia, que também faz medicina e fala muito de como ele vê e como ele sente ser médico. Ele é mastologista e ele me mandou um áudio maravilhoso. E eu percebi que nesse áudio a missão do Kleber como mastologista é diminuir a dor num mundo tão difícil. Então, por favor, senhoras e senhores, Dr. Kleber, com vocês. Bom dia. Eu estou muito emocionado de estar aqui. Obrigado pelas palavras, Bruno. Eu vim de uma cidade chamada Uberaba, que é uma cidade que tem uma aura muito importante. Apesar de eu ser católico, é a cidade de Chico Xavier. É uma cidade solidária e todo mundo que chega em Uberaba sente uma energia diferente. Muito obrigado pelo convite, Sociedade Brasileira de Mastologia, especialmente você, Sandra, que se empenhou para eu estar aqui. Peço paciência para vocês, eu vou me organizando aqui para tentar falar um pouco do propósito que eu vim aqui cumprir. Como que eu passo aqui? Me propuseram falar do projeto A Flor da Pele num contexto onde juntos somos mais fortes. Eu gosto muito de contar algumas histórias e quem inspirou esse projeto foi uma paciente, que eu vou chamar aqui de Maria.
Essa paciente, no início de 2000, o tratamento que a gente tinha era praticamente a mastectomia. E quando essa paciente realizou a mastectomia, algo além de um pedaço do corpo foi lhe retirado. Ela tinha algumas paixões na vida, uma das paixões era dançar forró com o marido. O marido, o casamento, a família era uma outra paixão. É uma paciente extremamente católica que vivia na igreja. E é uma paciente que, depois que a mama lhe foi retirada, algo foi junto. Foi junto a alegria de viver, foi junto parte da feminilidade, foi junto recordações de momentos íntimos da feminilidade, foi junto parte da estética, foi junto recordações de quando ela amamentou as 2 filhas que ela tem. E a vida ficou um pouco mais escura, triste. Eu acompanhei essa paciente ao longo de 12 anos após a mastectomia e todos os dias que eu conversava com ela, eu não percebia vida, eu percebia morte. A última vez que a gente conversou, a angústia dela é que ela não conseguia colocar um vestido para a formatura da filha. E isso era extremamente angustiante. E ela falava, e me falou e verbalizou, eu preferia ter morrido da doença. Eu preferia já ter partido, porque eu não consigo mais dançar. Ao longo desses 12 anos, ela não conseguiu mais ter vida sexual. Ela se separou, ela se tornou alcoólatra. E ela me fala isso. Tudo me foi retirado e agora eu não consigo pôr um vestido para ir na formatura da minha filha. Vocês não imaginam por que eu estou chorando, né? 2 semanas depois dessa formatura, ela passou uma corda pelo pescoço e ela tirou a própria vida. Ao longo de 12 anos, ela morreu, ela não viveu. Isso me angustiou muito, porque eu não conseguia traduzir essa dor em palavras. E um dia, andando no meu carro, tocou uma música do Milton Nascimento e do Chico Buarque. Aliás, dizem que o Chico Buarque é quem melhor expressou a alma feminina. E o Chico escreve nas suas palavras: o que será que me dá? Que me bole por dentro? Será que me dá? Que brota a flor da pele? Será que me dá? Que me sobe às faces e me faz corar? Que me salta aos olhos a me atraiçoar? Que aperta o peito, me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular, e nem é direito ninguém recusar. Que me faz mendigo, me faz suplicar. Ali eu entendi, é a dor. A psicanálise talvez analise a letra dessa música como sendo a definição do desejo. Mas o que é o desejo, senão aquilo que a gente busca e que não tem? A Maria buscava o resgate da feminilidade, da estética, da própria vida. Em homenagem a ela,
eu idealizei esse projeto que eu vou falar para vocês agora e pus o nome de A Flor da Pele. Acho que nada melhor para definir a dor que uma paciente mastectomizada sente. Porque às vezes na nossa arrogância médica a gente acha que curar é tirar a doença. Mas o conceito de cura, ele vai além. Se eu não consigo me ver por completo, eu não posso ser considerado curado. Aliás, não é um conceito meu, é da Organização Mundial de Saúde. Se eu não consigo pôr um vestido para ir na formatura da própria filha, eu não posso ser considerado saudável. Quantos dias de vida a gente acrescenta à existência de uma mulher que a gente reconstrói a mama? Nenhum. Mas o que a gente tem que pensar aqui é o quanto de dignidade, de autoestima e de prazer a gente está devolvendo para essa mulher. Nós temos uma realidade muito difícil no nosso país e não acho que é culpa do governo. Eu sou um defensor do SUS, mas eu acho que o Estado ele não consegue ir em todos os lugares. Eu acredito muito no poder do terceiro setor em chegar com a sua mão onde o Estado não consegue chegar. Essa menina, por exemplo, que fez parte do nosso projeto, ela tem 26 anos. Ela teve um tumor que tinha 1,2 centímetros e fez uma mastectomia, porque ela morava numa cidade que estava a 800 quilômetros da cidade, onde ela teria que fazer a radioterapia se tivesse feito uma cirurgia conservadora. Então a opção foi fazer uma mastectomia. E a história se repete, depressão, ansiedade, tudo. Nos últimos 5 anos, nós fizemos cerca de 87 mil mastectomias num trabalho que a Júlia citou aqui, uma publicação mais cedo. São 17 mil mastectomias no SUS por ano. São 2 mastectomias no SUS a cada hora. Dessas 87 mil pacientes que foram submetidos à mastectomia no Brasil nos últimos 5 anos, apenas 20% conseguiu ter a sua mama reconstruída. Nós estamos falando de um universo de 60 mil mulheres, aproximadamente, que estão aí. Algumas reencontram outros prazeres, outros significados, e, sinceramente, a gente que é mastologista, conversa com pacientes todos os dias. Tem mulher que realmente não liga e você sabe que não liga. Mas essa não é a verdade da grande maioria das mulheres. Então, a cada 30 minutos, um cirurgião mastológico brasileiro hoje coloca uma mama na mesa. A gente sabe das realidades difíceis que já foi colocado. Muitas chegam já com doença avançada. Infelizmente, 40% das nossas mulheres de SUS chegam com estadiamento 3 e 4. E as sequelas são várias: depressão, ansiedade, alcoolismo, uso de drogas e suicídio. E veja bem que aqui a gente está falando de algo muito importante, a gente está falando de dor, gente. Se eu ponho a mão na testa de uma criança, de qualquer um de vocês, eu acho que está quente, eu coloco um termômetro e eu consigo saber se você está com 38, com 39, com 40, com 41. Se eu olho a mucosa de algum de vocês e acho que está descorada, eu posso fazer um hemograma e identificar uma anemia. Não tem medida para dor. Dor é vivencial. Dor é sentido. E dor precisa ser respeitado. O ser humano precisa ser respeitado na sua individualidade, nos seus medos, nas suas dores.
a gente tem dificuldades que a gente precisa construir. O SUS é um sistema de saúde em construção, mas hoje a gente não pode deixar de falar que o SUS hoje consegue pagar o valor de uma prótese a R$ 744. Está na tabela, pode entrar na tabela do SUS agora que vocês vão ver. Normalmente não são fornecidas próteses para os dois lados, é só de um lado. Ninguém consegue, nenhum hospital consegue comprar uma prótese no Brasil hoje por menos de R$ 2.100. Então, as instituições filantrópicas que recebem apoio do terceiro setor, como o Hospital da Glaucia, elas conseguem fazer um pouco de reconstrução, mas e os hospitais que dependem exclusivamente de SUS não conseguem? Então, é um desafio. Mas, acima de tudo, eu acho que é uma responsabilidade e eu acredito fielmente nisso. Enquanto sociedade, a gente precisa entender que nós temos um papel transformador e que nós temos que contribuir naquilo que a gente pode. O que é o projeto? O projeto, então, a gente convida médicos mastologistas brasileiros de diferentes lugares e faz um mutirão de reconstrução mamária. Em 2019, foi o primeiro ano que a gente fez em Uberaba, para chamar a atenção do terceiro setor, nós lançamos um desafio. Fizemos no último sábado de outubro daquele ano, 24 horas de reconstrução. Nós iniciamos às 7 horas da manhã, e terminamos às 8h35 da manhã do domingo. Nós organizamos 3 horários de internação, para que ninguém ficasse mais do que 8, 10 horas em jejum. A gente revezou a equipe, 16 médicos à época, a gente estava em 4 salas, e a gente conseguiu rodar 24 horas ininterruptas, isso é inédito no mundo. Mas o objetivo era chamar a atenção do terceiro setor da importância e do impacto, porque todas essas cirurgias foram feitas com doação. Os médicos doando o seu trabalho. Para trazer os médicos em Uberaba, eu pedia nos clubes de Rotary, em lojas maçônicas, em clubes de Lions, as milhas do cartão de crédito para transportar esses colegas até Uberaba. Com muita alegria, nos últimos 3 anos, a gente tem tido o apoio de uma empresa aérea. E um pouco antes de sentar ali, a Azul me mandou a renovação do contrato. Eu consigo transportar os meus médicos para vários lugares, graças à parceria e à colaboração da Azul, que tem um setor de responsabilidade social extremamente importante. Então, além de médicos, enfermeiros, tudo que vocês veem aqui é doação. O cabo de cautéria é doação, as roupas são doações, as luvas são doações, os gorros, tudo. A gente procura usar sempre esse material para não onerar o nosso hospital, não gastar com água, com luz, com tempo de funcionário. Então, tudo é feito por doação. E, obviamente, as próteses também são feitas por doação, sempre do terceiro setor. Até aqui já fizemos 222 cirurgias em 3 estados. A gente tinha até o ano de 2023 o projeto exclusivamente em Uberaba, mas começou a ter uma demanda em outros lugares. Aí uma colega me convidou para a gente fazer essa mesma ação, do mesmo modelo lá em João Pessoa. Aí a gente lançou a Flor da Pele Sem Fronteiras. E aí, o ano passado, a gente fez uma edição lá. Vamos repetir agora esse ano novamente. Esse ano foi o primeiro ano que a gente conseguiu fazer um mutirão desse, fora do mês de outubro. E tivemos a grata satisfação de estar em Pernambuco, lá no Agreste Pernambucano. E fizemos lá também a reconstrução em um fim de semana de 18 mulheres. Era um projeto piloto que a gente lançou. Até aqui, 57 médicos já viajaram comigo, já foram a Uberaba, já foram nesses lugares. A gente gasta mais ou menos R$10.000 por paciente, porque além das próteses, além de tudo, todas as nossas pacientes são recebidas com um buquê de flores quando elas internam. É uma festa, gente. E parece uma maternidade. Tem mulher que nunca recebeu uma flor, tem paciente que não tem dente na boca. Recebe um kit de presente que tem batom, que tem semijoia.
às vezes perfume, depende das doações, o que a gente consegue. Que a gente quer dar muito mais. E, aliás, a gente dá muito pouco do muito que essa doença lhes tira. 2023 nós tivemos uma parceria também, porque até então a gente fazia a reconstrução, mas agora a gente tem condição também de fazer a micropigmentação. Tem uma empresa que compôs com a gente, que doa todo o material, que doa os profissionais, e que se desloca a Uberaba, e agora vão comigo também lá para João Pessoa, para fazer a micropigmentação das pacientes. Essa paciente tem 38 anos, e eu lembro o quanto ela estava depressiva, o quanto ela estava mal de estar com esse aspecto, uma paciente jovem. E a gente conseguiu fazer a reconstrução dela, conseguiu fazer a micropigmentação da areola dela. As cicatrizes, a gente não vende ilusão para ninguém. A primeira coisa que a gente fala a essas pacientes que eu não vou conseguir devolver para você a mama que você tinha. Mas a reconstrução, eu sinceramente acho que é um ato de resistência, de resiliência, um símbolo de luta, de que venceram, de que enfrentaram. E é melhor para a paciente olhar aquelas cicatrizes que eu falo que são cicatrizes de amor, fruto de doações de pessoas que nunca viram essas pacientes, do que ela ficar se olhando no espelho todos os dias com essas cicatrizes de dor. Isso lhe remete a um passado sombrio. A dor do diagnóstico, a dor do tratamento, a dor da perda. Olha o detalhe interessante, essa foto tem 2 semanas que eu tirei, lá no nosso ambulatório, que ela me falou, agora eu tomo sol toda semana. Outro dia uma paciente me mandou uma foto de cropped, e falou, doutor, agora eu posso frequentar a academia, porque quando eu estava com enchimento, se eu fosse saltar, a minha preocupação é se aquilo ia sair, e eu ia ficar com mais constrangida ainda. Agora eu posso fazer ginástica e colocar cropped. E ela me mandou. Iguais essas, tem milhares de histórias que a gente recebe. Eu falei que, graças à doação, 2019, quase ninguém me ouvia. E graças a um grupo de Rotary e Casas da Amizade, eu consegui, lá em Uberaba, apenas 12 próteses naquele ano. Então, obviamente, a gente fez as 24 horas de reconstrução, mas eu não tinha muito material para fazer cirurgias complexas. A gente fez umas simetrizações, enfim. Era importante o número para impactar. 2020, a gente já conseguiu um pouquinho mais de atenção. Foram 33 próteses. 21 por causa da pandemia não tivemos, mas 21, 22, 44 próteses, 66 em 23. Ano passado a gente conseguiu a doação de 107 próteses. Próteses que usamos em Uberaba, próteses que usamos em João Pessoa. E próteses que serviram para o nosso hospital colocar na sua rotina das pacientes que hoje a gente tem operado sempre que possível. Fazer a reconstrução a gente já faz de maneira imediata e a gente acaba tendo um estoquezinho lá de próteses. Dessas 107 próteses aí, ainda sobraram 6 que a gente vai usar no nosso mutirão agora esse ano. Essas pacientes, então, 2024, João Pessoa e Uberaba. Junho fizemos em Caruaru. Outubro agora, dia 9, 10 e 11 de outubro, vamos para João Pessoa fazer a 2ª edição lá. E juntamente comigo vão as micropigmentadoras para pigmentar das pacientes do ano anterior. E faremos em Uberaba no dia 23, 24 e 25 de outubro, 24 pacientes. Além dessas 24 pacientes, essas são pacientes nossas, reais, é isso que a gente tem feito. Além das 24 que receberão a prótese, outras 30 pacientes já operadas vão estar passando pelo nosso ambulatório para receber esse trabalho artístico da micropigmentação. Então, a gente complementa o projeto e complementa o trabalho, de modo que essa é uma paciente real,
Ano passado, o shopping da cidade, para comemorar 5 anos do projeto, nos convidou para fazer uma exposição de fotos. Tudo ali foi doado, o trabalho do fotógrafo, vestido, maquiagem, cabelo. Mas a única coisa que é original é o sorriso. O sorriso é dela. E acredita, eu vi essa moça chorando. E chorando muito pela perda da mama. Foram 12 anos até ela conseguir reconstruir. E graças ao projeto ela reconstruiu. Todo o apoio do terceiro setor, como eu falei, é Rotary, é Lions, é lojas maçônicas, são empresários, são pessoas, olha, como é que eu faço para doar uma prótese, como que eu posso ajudar? As hospedagens dos médicos, as passagens, eu já falei para vocês como vem, os insumos pós-cirúrgicos, há pacientes que complicam, há pacientes que demandam, às vezes, de um curativo a vácuo, há pacientes que, às vezes, demandam de uma câmara hiperbárica, e aí, hoje, a gente também, no nosso custo, a gente prevê algo para estar dando esse suporte no pós-operatório, quando ele não ocorre da forma como a gente gostaria que fosse. A recepção e acolhimento das pacientes, que eu já falei para vocês, que é sempre de forma muito carinhosa. Eu convido os médicos para irem entregar essas flores para essas pacientes, né, na internação. Estou aqui para agradecer a equipe do Outubro Rosa, do Projeto Flor da Pele. Do Projeto Flor da Pele, que eu estou super feliz. Eu não me caibo de tanta felicidade. Estou aqui até de batom. Agradeço demais a equipe, que Deus abençoe, que Deus possa abençoar cada um com muita saúde, muita paz, muita prosperidade. E a minha palavra de hoje é gratidão! Amém, amém. Esse sutiã que ela está usando, todas as pacientes do nosso projeto recebem 2 sutiãs cirúrgicos, todas as pacientes do nosso projeto recebem a meia antitrombótica, que vem tudo por doação, para diminuir o risco de trombose. As pacientes de maior vulnerabilidade, que dependem de medicação, de antibiótico, a gente fornece. Então, há toda uma linha de cuidado desde o início, né? De modo que aquele sorriso eu queria ter visto na Maria. Nela nós não conseguimos. A dor a levou. Mas que a gente consiga trazer muitos sorrisos ainda. Muito obrigado, gente. Estou muito emocionado. Vocês me entendem agora porque eu citei a frase do Isaac Newton. Quando eu vejo essas histórias maravilhosas, eu vejo que minha caminhada ainda está muito no começo, eu tenho muito o que fazer e eu tenho em quem me espelhar. A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela é composta por um bando de médicos mastologistas apaixonados não por tratar mulheres, mas de cuidar dessas mulheres. E a gente anda em bando, tá? A gente anda em bando, porque a gente acha que juntos a gente é muito mais forte nessa peça de ecossistema da mudança da saúde e do cuidado das mulheres. Eu recebi uma série de perguntas, queria pedir para o Daniel se ele pode colocar o QR Code para vocês. Tem como, Dani? Colocar o QR Code aqui em cima para todos vocês e quem está em casa nos assistindo nesse momento, para que dividam com a gente os seus olhares, as suas perguntas, as suas ideias, os seus questionamentos, porque o TJCC é isso, o TJCC não é um evento científico somente.
É um evento de troca de olhares, experiências e informações. Tá? Então, tem um QR Code lá em cima, vocês podem ver, vocês apontem para esse QR Code, e a gente quer muito dividir esse momento com vocês. A Camila fez um depoimento muito bonito aqui para a gente. Parabéns pela palestra e por existirem pessoas e profissionais como vocês. Além de cuidarem da nossa saúde, estão preocupados com nossa mente e tratam as pacientes com carinho e acolhimento. Sou paciente oncológica e fiz quadrantectomia e reconstrução. E hoje consigo ir à praia sem ter medo de se assustarem com a minha mama. Camila, quem põe a gente para frente e nos dá essa energia, essa vontade, esse inconformismo, são vocês. Então, se a gente faz o que a gente faz, o mérito é de vocês. Fizeram uma pergunta para a Gláucia, mas o pessoal da organização vai querer me bater e eu vou fazer uma mudança inesperada aqui. Gláucia perguntou, gostaria que você comentasse sobre a importância... Perguntaram para a Gláucia, gostaria que você comentasse sobre a importância de disponibilização de testagem genética no SUS, uma vez que o procedimento já está disponível na saúde complementar desde 2004. Mas o acesso do teste do segmento público ainda não está disponível. Qual o benefício do teste para paciente e para a família? Eu queria convidar uma pessoa para responder isso. Rosemar, doutora Rosemar, por favor. É uma das pessoas, é uma mastologista, vai fazer parte da próxima Comissão de Políticas Públicas da Sociedade, na próxima gestão, e é uma das pessoas mais envolvidas no teste genético no SUS. Então, me perdoem a organização, eu sei que vocês querem me matar, mas eu queria dar voz a quem tem direito de voz a responder essa pergunta. Por favor, Rosemar. Isso não estava no script, né? Não. Bom dia a todos. Tô tudo borrado de maquiagem aqui de ver o Kleber, né? Kleber, na minha idade não pode borrar a maquiagem, não, porque aí tem que lavar o rosto inteiro e começar do zero. Mas o painel genético é de extrema importância. A gente sabe que em torno de 10% a 15% dos cânceres de mama tem um comportamento de herança, ou seja, a pessoa desenvolve a doença porque ela nasce com uma predisposição genética para o desenvolvimento da doença, e, infelizmente, são doenças que têm um comportamento de agressividade maior. Então, muitas vezes, a gente não consegue identificar essa doença numa fase inicial, assim como aquela mulher que tem um câncer esporádico, que é aquele câncer que acontece não por uma herança, mas por outros fatores. Então, identificar essas mulheres que têm uma predisposição genética para o desenvolvimento da doença, antes que ela desenvolva a doença, é a chance que essa mulher tem de viver. Porque, infelizmente, se a gente descobre a doença numa paciente mutada, na maioria das vezes essa doença é descoberta numa fase avançada. E o que a gente pode ofertar? Uma vez que eu descubro que aquela pessoa tem uma predisposição genética para o desenvolvimento da doença, eu posso ofertar uma cirurgia profilática. A famosa foi o que a Angelina Jolie fez, lembram? Então, ela retira o tecido mamário, o interior da mama, não é a pele, não é a areola, e se coloca uma prótese, né, com resultados como que as meninas mostraram aqui, o Kleber e a Gláucia mostraram aqui. Então, eu retiro esse tecido que tem uma chance muito grande de ficar doente. Essas mulheres têm 80% de chance de desenvolvimento da doença. Então, o que a gente pode ofertar para essa mulher de melhor é retirar esse tecido mamário. E, embora a gente tenha a lei, infelizmente, isso não é disponível para a população SUS. E Goiás, então, é o primeiro estado brasileiro a ofertar painel genético para câncer de mama e ovário herdado. Nós começamos um projeto em 2023 e já estamos com 533 pacientes testadas em Goiás, pacientes e familiares. E é para quem a gente pode ofertar o diferencial. Então, o primeiro estado brasileiro a ofertar, verdadeiramente, não só como papel, né, mas saindo do papel. Ruiz fala que papel aceita tudo e aceita mesmo. Então, saindo do papel e indo para o que a gente tem que ofertar, indo para paciente o que está escrito no papel. E a gente tem certeza que não vai ser só Goiás, a gente vai ter vários estados que vão caminhar nesse sentido. Quantas mulheres com mutação patogênica dessas 550? 30% de positividade. BRCA1, BRCA2, TP53 são os que têm maior prevalência. A gente fez um painel com 8 genes, porque o custo de fazer para 8 genes é o mesmo para BRCA1, BRCA2.
segue os critérios são mulheres abaixo de 40 anos com câncer de mama ou abaixo de 50 triplo negativo. E o diferente na lei é que eu posso ofertar para parente em linha reta ou colateral até 3º grau. Então, quer dizer, além de ofertar para paciente, eu consigo ofertar também para os familiares. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente tem uma mesa, agora 1 hora, que a gente vai apresentar um pouquinho desses resultados, mas é um prazer compartilhar isso com vocês, e quem tiver interesse, a gente está absolutamente aberto para conversar. O Goiás Todo Rosa não é só painel genético, é muito mais do que isso, é capacitação da atenção primária, melhora da rede, capacitação de quem está na ponta, agente comunitário, médico, enfermeiro, falar com os patologistas, com os médicos que colhem biópsia. Na verdade, é tentar melhorar a jornada da paciente oncológica mamária, não só painel genético. O painel genético é um pedaço do projeto. Obrigada, desculpa. Desculpa, porque aqui o brilho é para eles ali. Ó. Obrigado. Uma palma para os irmãos, gente. Eu queria fazer uma duplinha agora, queria chamar a Sandra para me ajudar aqui. Ela não falou que não vinha, mas vem para cá. Eu sou tímido, se eu ficar aqui sozinho, eu fico sem jeito. Ok. Sandra, por favor. Perguntas? Mas, essa foi do BRCA. A Camila, parabenizando a palestra, por existirem pessoas e profissionais como vocês. Obrigada, Camila. A Larissa, vocês fizeram em São José do Rio Preto ano passado e houve um mutirão de reconstrução. Teve? Também? Não, né? Não foi a flor da pele, Larissa. Mas muitas pessoas estão... Mandando. Isso tem que ser disseminado, o que vocês fazem, né? Acredito que parceria público-privada seja importante nesse momento, porque o SUS sozinho, puro, a gente vê que não, é subfinanciado, então os profissionais ficam presos, né, não conseguem oferecer o melhor cuidado, mas não tem mais como esconder isso, né? Está aqui, esse é um evento que os pacientes ficam empoderados, eles vão exigir. Então, treinamento desses profissionais, não só os mastologistas, porque a gente gostaria de ter mais, mas vários outros profissionais têm que ser treinados em oncoplastia. Cirurgiões gerais, cirurgiões oncológicos, e nós, como mastologistas da sociedade, podemos, né, um mastologista que tem esse bom treinamento naquela equipe pode fazer toda a diferença. Tem uma pergunta aqui da Carla, Sandra. Pergunta para a doutora Gláucia, na sua experiência, quais elementos da reconstrução mamária mais transformam a jornada da paciente, além do resultado estético? Gláucia. Que depende muito de como a paciente se vê, o que ela deseja. Eu acho que o que a gente tem que tentar enxergar isso nela, sabe, Bruno? Às vezes, o que eu penso que é bonito, para ela não é, né? Então, uma das coisas mais difíceis para a gente, quando cirurgião reconstrutor, é entender o que faz diferença para aquela paciente, né? Às vezes é o bico do peito, às vezes é o volume, às vezes é alguma diferença de uma mama para outra. Então, às vezes eu olho e quero fazer uma cirurgia gigantesca, mexer de um lado, mexer do outro, mexer das costas, botar uma prótese, fazer lipoxertia, e ela só quer um pequeno retoque. Então, eu acho que esse é o respeito que a gente tem que ter e entender da paciente o que lhe incomoda. O que lhe incomoda? Para mim, incomoda um monte de coisa, que eu sou super perfeccionista, mas, às vezes, o que incomoda para a paciente é uma besteirinha. Assim, pronto. É você entender daquela paciente que faz diferença para ela e oferecer. E, como eu falei antes, depende do treinamento do cirurgião ter todo esse arsenal, desde técnicas pequenas de retalhos locais até técnicas gigantescas com retalhos de outra parte do corpo, com lipoenxertia e refinamento. Então, assim, a gente tem que estar a par de tudo isso, a gente tem que se treinar, a gente tem que ir atrás, e cada dia novas técnicas surgem. E a gente sai, aprende, né? E é por isso que a gente criou o nosso grupo, porque a gente entende que essa formação é contínua, tem que continuar. Não só formar novos profissionais que não fazem reconstrução, mas aprimorar os conhecimentos técnicos daqueles profissionais que já fazem, né? Porque a gente pode oferecer muito mais para essas pacientes. O Kleber. Pedir licença para responder essa pergunta também, mas de uma forma
uma metáfora, né? Imagine uma floresta que foi devastada pelo fogo. Essa, na minha visão, é a mastectomia na vida de uma mulher. A reconstrução é como se flores começassem a brotar ali. As cicatrizes estão lá. Mas é o ressurgimento da vida. Então, eu acho que o simbolismo ele é muito maior. O significado é muito maior do que o significante. Ou seja, talvez a estética não seja o mais importante que a mulher, mas é um símbolo de força, de ressurgimento, para que ela não tenha que ficar olhando aquilo lá todo dia, sem ver uma conclusão, um fim, um fechamento. Eu acho que a reconstrução ela traz isso de volta, traz a vida, ela floresce. Isso. A Kiúcha, do Rio de Janeiro, perguntou para mim, mas é uma pergunta para Maria Júlia, ok? Quais são os empecilhos que impedem a mulher de fazer a reconstrução quando faz a mastectomia? E talvez você pudesse considerar, falar também da dificuldade da população transgênero e como que é essa capacitação também desses profissionais, né, nesse tipo de cirurgia. Bom, primeiro a decisão, né? Considera a reconstrução um momento importante do tratamento oncológico, mas a gente tem que realmente respeitar se por acaso essa paciente não desejar a reconstrução. Temos pacientes que não desejam, que têm mastectomias, não estou falando de cirurgias conservadoras, de mastectomias que não desejam. Então, o respeito eu acho muito importante. Com relação a poder fazer ou não poder fazer, depende muito do estadio que isto é diagnosticado, o que ela tem de, quando a gente chama de comorbidade, ou seja, às vezes ela tem alguns outros problemas de saúde mais importantes que possam impedir uma reconstrução imediata. Ou alguma fase do tratamento em que tratamentos adjuvantes, principalmente com quimioterapia, vão trazer um benefício maior em termos de sobrevida do que uma reconstrução imediata. Todas as cirurgias, elas têm possibilidade de complicações. A gente está falando de medicina hiperbárica, né? De toda uma equipe profissional aí dedicada. Então, sabemos que existem complicações. Então, às vezes, um atraso de um tratamento adjuvante por uma complicação cirúrgica pode ser que no início não seja a primeira indicação da reconstrução dela. Então, acho que essa conversa é muito importante, né? Saber dela como um todo, né? Quando a gente está falando de reconstrução, a gente não está falando de uma mama, a gente está falando de uma pessoa, de um ser humano. Então, não é só a reconstrução, é tudo que está aí ao seu entorno. Mas eu acho que o mais importante mesmo seria a questão do tratamento que ela segue além da cirurgia. Ou condições clínicas, como eu disse, comorbidades que possam impedir, são cirurgias um pouco mais longas e que não seja o momento adequado. Maria Júlia, o acesso, né? Sim, isso daí, bom... É porque, assim, é difícil, né? A minha realidade é muito diferente da realidade dos meninos. Aqui a gente estava conversando ontem, né? A gente tem um hospital filantrópico que custeia prótese, então eu tenho próteses para todo mundo, eu tenho prótese para reconstruir, para simetrizar, porque nós temos doações, temos verba extra para isso. Isso é a minha realidade e não é a realidade do Brasil, né? E eu estou no Maranhão, no estado do Maranhão. E a minha realidade é diferente de todo mundo. Eu tenho Spy-Fi, eu tenho Sentinela com Tecness, eu tenho tudo que você possa imaginar num grande centro, mas esse olhar de você enxergar essas dificuldades é importante, porque a grande maioria das mulheres não tem acesso a uma reconstrução imediata com prótese, porque o SUS não consegue custear as próteses. Eu entendo o local que o Kleber coloca do terceiro setor, mas a gente tem também que pressionar de todos os lados. A gente não pode estar falando de uma lei que existe e que não consegue ser cumprida, né? Uma lei que existe que não pode ser cumprida. Só um adendozinho, Sandra, que você falou uma coisa importante, a vida dá umas, né, na gente. Essa semana, terça-feira, no Adenora Belo, que eu tenho prótese, tenho tudo, eu atendi uma paciente assim. Era uma carcinoma in situ extenso, ela tinha indicação de mastectomia. Eu, não, mas a gente faz a mastectomia e reconstrói. Doutora, eu não quero reconstruir. Parece assim que eu acho que a minha cara fez assim, né? A gente aqui toda orgulhosa, eu fiquei assim.
E aí eu fui, não, vou explicar. Expliquei, conversei. Não quero. Aí o filho dela ficou desesperado. E aí é da gente entender que a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Ela não quer, a gente tem que respeitar. E eu respeitei, mas triste, mas respeitei. Mas são as pancadas que a vida dá na gente, né? E essa não é a realidade da maioria das mulheres, né, Kleber? O que a gente pode estar fazendo para mudar essa realidade? Porque a gente não pode ficar parado com relação a isso. Uma das coisas já está em tramitação no Congresso, que talvez em 2023 o Brasil gastou 403 bilhões no sistema público com saúde. Só 1% desse valor foi investido em oncologia. Então já tem um grupo de deputados que estão tentando tramitar no Congresso uma lei que passe pelo menos para 4% do financiamento em saúde. Obviamente, quando você tem o recurso, você consegue distribuir de forma mais... Esse 1% que eu falei foi gasto com oncologia, tá? Oncologia, apenas 1% de tudo que foi gasto com saúde no sistema público brasileiro no ano de 2023. Então, quem sabe, né? É pressionando realmente deputados, conscientizando, a sociedade pressionando dessa necessidade, né? Eu acho que é por aí. Kleber, você pode, os outros, Gláucia e Maria Júlia, podem falar também, mas pegando esse gancho, vamos supor que você resolvesse isso. Tem dinheiro, tem financiamento. E como que chegam essas pacientes no seu hospital? Porque tem profissionais de saúde, tem pacientes. Por que eu não consigo fazer a reconstrução imediata? Porque você citou, a gente tem uma alta taxa de doença localmente avançada, que vai precisar de múltiplos tratamentos, e talvez você não consiga oferecer a reconstrução imediata, só a tardia, o que dá mais trabalho ainda. Vocês estão tendo esse olhar para além do hospital, para tentar que as pacientes cheguem com diagnóstico mais precoce, para que todas essas técnicas maravilhosas, revolucionárias, vocês possam oferecê-las da melhor forma possível? Para mim, a solução da oncologia pública no Brasil se chama navegação. Enquanto a gente não estruturar a linha de cuidado desde o primário, eu não comentei na minha aula, mas estava num dos slides, às vezes a paciente ela palpa um caroço numa cidade interior, ela vai na unidade básica de saúde. Vai ser pedido, às vezes, uma mamografia e vai ser encaminhada para o masto. Mas, geralmente, os serviços secundários vão atender depois do exame pronto. Então, ela vai esperar, às vezes, mais 4 meses para fazer a mamografia, depois remarcar a consulta na unidade primária para, com o exame, ser colocada numa fila que não é uma fila eletrônica por vulnerabilidade, é uma fila por número, à exceção dos lugares que tem a navegação, porque quando você tem a navegação, um profissional treinado, ele vai ali, ele vai entender, um BIRADS 4 é diferente de um BIRADS 3, um BIRADS 5 é diferente de um BIRADS 3. Então, essa paciente ela precisa ser colocada na frente. Então, enquanto a gente não estruturar o cuidado, porque há uma desarticulação intensa entre o primário, o secundário e o terciário, há lugares que simplesmente vê a paciente lá e já encaminha direto para o hospital terciário. Isso faz com que uma média de 6 a 12 meses para uma paciente no Brasil chegar até o mastologista. E um tumor de 2 centímetros, às vezes, quando ela chega, esse tumor já está 8, 10, 12 centímetros. Então, não é só gastar com a reconstrução, mas é gastar com a educação, com o treinamento. Há um problema muito sério no Brasil, muda o prefeito, e aí muda o secretário de saúde, e aí parece que tudo que foi feito está errado, não se aproveita o que foi feito anteriormente. Muitas vezes as indicações elas não são técnicas. Eu acho que em saúde não deveria se admitir o gestor que não seja preparado para aquilo. Tem gestor que nunca ouviu falar o que é uma navegação, e eu sou testemunha disso, você sabe, de conversar. A minha região tem 27 municípios, tem secretário de saúde que não sabe o que é isso. Então, assim, o nosso problema, Sandra, eu acho que não é tanto
financiamento. Eu acho que é 50% financiamento, mas 50% é gestão. É organizar a linha de cuidado para que a nossa paciente ela tenha um Maria acesso Júlia. mais rápido. Eu vou um pouquinho antes da navegação. Eu vou para informação e letramento. Deixa eu te fazer uma pergunta disso. Eu ia levantar a bola para você. Eu estou aqui sedento aqui para levantar a bola para você. Eu tive uma discussão ontem muito interessante com o Kleber. Quem me conhece sabe que eu adoro letramento. Uma paixão minha com o empoderamento da paciente. E a pergunta que eu ia fazer para você é a pergunta que eu fiz para o Kleber. Letramento e navegação. Ovo ou galinha? Eles não são competição. E letramento na reconstrução, eu acho que tem muito a ver. Fala um pouquinho sobre o que você ia falar com o Kleber. Então, eu vinha antes da reconstrução, antes da navegação. Eu ia para o letramento e informação com realização da mamografia. A Organização Mundial de Saúde estipula em torno de 70% da população rastreada. Aqui no Brasil, a gente não chega a 30%. Em torno de 29% o índice de mulheres fazendo mamografia. E sabemos que realmente a mamografia é a detecção precoce do câncer de mama. Então, eu acho a informação fundamental para depois, sim, sabemos que é um diagnóstico que chega um pouquinho mais tardio, sabemos da demora que ocorre pelo SUS e sabemos da importância que a navegação tem para realmente isso evoluir de forma mais satisfatória. Mas eu ainda fico antes. Informação. E já estão ali, os 5 minutos faltando. Pronto. Quando eu coloquei navegação, eu também quis incluir busca ativa. Para buscar justamente essas pacientes, que tem paciente que não tem noção, ela não consegue, né? Aí entra a questão do letramento, ela não sabe que ela precisa, mesmo ouvindo. Então, a gente tem que buscar quem precisa. Gente, toda cidade tem PSF. Se os municípios organizassem ao longo do ano, vamos buscar, a meta agora é buscar de bairro tal. Os agentes de saúde ir dentro de casa, conversar, já fez mamografia, não fez, e aquelas que não fizeram, ter uma atitude mais ativa de trazer essa paciente para que ela faça. Gente, vocês perceberam que nós, da Sociedade Brasileira de Mastologia, a sociedade brasileira é um bando de apaixonado em cuidar, é um bando de apaixonado em discutir saúde pública. Se vocês deixarem, a gente fica até amanhã aqui. Mas eu vou passar a palavra para a Sandra, para ela fazer as considerações finais. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. A participação remota foi intensa. Tem ali, não param de chegar perguntas. Iremos responder todas depois. A gente tem um profundo respeito por esse cuidado. Realmente a gente é bem apaixonado pelo que faz. E a gente está construindo esse lugar aqui junto desse movimento Todos Juntos contra o Câncer. Então, é um lugar que a gente quer estar próximo dos pacientes, quer estar próximo dos gestores, né? Quem financia, tanta gente inteligente estudando lá em Brasília, né, para achar um financiamento. E todos nós somos corresponsáveis por esse cuidado. Então, gostaria de agradecer, foi um painel maravilhoso. Muito obrigado vocês corresponderam, era exatamente isso. A entrega foi perfeita. Bruno, você é demais. Obrigada por moderar esse painel. E temos que encerrar. Vamos dar salva de palmas para os palestrantes.